Aleluia. Saúdo a igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, tomem vossos assentos. É por demais o privilégio que o Senhor me confere de estar nesta manhã preparada por Ele, pois todas as coisas nas nossas vidas acontecem pela sua providência. Não podemos dar um passo e nem podemos adiar a nossa vida um minuto a mais, senão daquilo que tudo está sobre a sua suprema determinação. Mas Ele é glorioso e nós vivemos só sob a sua graça e agradecendo. Muito obrigado, pastor Joel Freire, por este carinho, por este afeto, por este abraço de alma. Irmã Mabel, muito prazer em revê-los. A gente fica naqueles desencontros porque a gente está lá a 450 quilômetros de São Paulo e não é possível estar em todas as reuniões de São Paulo, e eu sei que às vezes algumas até acontecem do irmão estar lá e nós não nos vemos e o tempo vai passando, mas eu estou muito feliz nesta oportunidade que o Senhor nos preparou para estar aqui. Também a todos os demais pastores do Ministério da Igreja, do Ministério do Belém, aqui na Flórida. Sei que Deus tem abençoado e tem prosperado o trabalho. As notícias são as mais alvissareiras possível, por lugares muito longos, muito longe. Este país é um grande desafio e eu sei que os obstáculos são muitos. As tendências para dizer não vai dar, tá difícil, vou desistir. Eu sei que isso é muito comum em nós como humanos, mas o Espírito Santo dá aquele sopro, né? Renova o nosso interior e a gente insiste. E essa palavra é uma semente fértil. Esta palavra é uma semente que, se encontrar terra, ela brota, ela nasce e ela produz. E por isso nós não desistimos, e bem porque Paulo disse, e com muita razão ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então nós nunca jamais deixaremos de crer que o Evangelho é o poder de Deus. Trago saudações de nossa igreja em Marília, de todo o nosso ministério, nossa família. Estamos aqui aproveitando um pacotinho, né, de dar uma escapadinha da rotina, do corre-corre. Muito tempo que a gente não sai. Era para ter vindo ano passado, tive um problema de saúde na hora de sair. Mas o Senhor Jesus nos sustentou. E estamos aqui. Um dos motivos, inclusive, é para estar aqui com meu irmão, minha cunhada, pastor Elias, Elisete, e, inclusive, o estado de saúde do pastor Elias. Não é muito favorável nesse tempo. Há uma prova aí, como disse Paulo, né? Não sei o dele qual que era, mas um espinho na carne, né, Elias? E nós cremos que Jesus é quem tem a primeira e a última palavra. Não é a última, não. É a primeira e a última, porque é Ele quem determina, é Ele quem faz acontecer. E há processos que a Bíblia diz-nos, em alguns momentos, que Jesus teve algumas atitudes e os discípulos, teve uma hora lá que ele quis lavar os pés deles e aí eles acharam ruim e Pedro já, não, isso no meu não, eles, o que eu faço agora você não entende, você vai entender depois. Então há muitas coisas que a gente fica num porém, numa interrogação, mas é no final do processo
que Deus revela a sua graça. Eu creio na sua recuperação, Elias. Creio que o Senhor Jesus vai te revestir de energia, de força, e o diagnóstico para ele não precisa de aparelhos de última geração. Os olhos dele já são o diagnóstico para qualquer coisa em todas as esferas da nossa vida, tanto na esfera física, biológica, como na esfera espiritual. Muito grato, pastor Joel. Esta manhã é sua aqui, e eu gostaria tanto de ouvi-lo. Mas a honra que me presta me faz entender que, de fato, é uma honra e também é um prazer para o meu coração poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E recebi a incumbência, por informação, de que essa manhã nós estaremos aqui ministrando uma palavra aos irmãos. Eu viria ao culto, eu estaria aqui no culto, eu teria prazer, eu estaria aqui no culto. Não vim aqui porque, para pregar, porque a gente prega todo dia, todo dia é tão gostoso ouvir, tem hora que dá vontade de... Mas se somos chamados para ser arautos de Cristo, não temos por que recuar, porque esta é a nossa incumbência e para isso Deus nos chamou. Eu quero compartilhar com a igreja um versículo de autoria do apóstolo Paulo. Nós temos aqui, nesse versículo, duas coisas interessantes. Vou me ater a uma, que é o capítulo 8, verso 28, da carta que Paulo escreve aos Romanos. Os eruditos da Bíblia dizem que Romanos é um quinto evangelho. Eu concordo com essa ideia porque a carta aos Romanos, ou a igreja que estava em Roma, que Paulo escreve em momentos muito difíceis da sua vida, é de fato uma riqueza de revelações, uma riqueza doutrinária, uma riqueza de revelações que o Espírito Santo deu ao apóstolo. E uma das coisas que ele tem todo cuidado a dizer aos irmãos é exortá-los a estarem firmes, a estarem focados em Cristo, a não vacilarem e mostrando a glória bendita desse evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória para quem estava vivendo momentos ali difíceis. A logística era muito difícil, não era como hoje. As viagens eram viagens que demoravam meses pelos oceanos para atravessar os continentes. Não havia veículos, velocidade, nem aéreo, nem terrestre, era tudo muito difícil. Era um outro mundo. Mas, enfim, se o apóstolo diz aqui no capítulo 8, verso 28, da carta aos Romanos, vamos nos focar aqui. E diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é a frase, este é o texto que nós temos aqui nesta manhã para discorrer. Paulo está dizendo uma série de coisas, uma série de ensinamentos, Paulo está dizendo uma série de revelações e motivações, e doutrina, ensinamento, e falando com a igreja nas lutas, nas angústias, nas dificuldades. Ele resume nesse versículo. Eu fixei meus olhos nesse versículo e achei algo muito importante aqui. Ele diz, todas as coisas, e quando se fala de coisas, fala do que há de mais da pluralidade do que vai acontecer, de
tudo o que acontece na nossa vida, no decorrer da nossa vida, no tempo da nossa vida, o previsto, o imprevisto, o que desejamos, às vezes o que desejamos e nem tudo conseguindo, o que não desejamos e de repente, de maneira imprevisível, acontece e é uma batalha, e por isto a Bíblia diz que devemos tomar a nossa cruz, a cruz de cada dia. Cruz é sinônimo de sofrimento. Cruz é marca de morte, mas é pela cruz que nós vamos chegando até aquele dia glorioso para estarmos com o Senhor. E as suas convicções, a sua forma de conceber o seu dia a dia, o seu estado de preparação para enfrentar tudo o que fosse, o que desse, o que viesse. Paulo estava com era proprietário desse sentimento, ele era dono, ele era superador, ele enfrentava tudo de cabeça erguida. A maneira como ele sentia no seu coração, ele também estava aconselhando a igreja, observando que isto é implícito, que isto é realidade no histórico, na história, no dia a dia de cada peregrino de Deus nessa terra, de cada crente em Jesus nessa terra. Nós não vivemos num berço esplêndido, nós não vivemos sobre uma brisa constante, nós não vivemos sobre uma sombra, e às vezes, de repente, temos que enfrentar. Tudo está bem, aparentemente bem, e de repente surgem tempestades, surgem dificuldades, surgem problemas. E ser crente é, como disse Jesus, entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, pela porta apertada, pelo caminho apertado, pela porta estreita. Porque esse é o preço. Se é porta estreita e caminho apertado, subentende-se, portanto, que se faz necessário viver renúncia, estar compenetrado, consciente de que os sofrimentos são menos fortes do que o gozo que está em nosso coração. Os sofrimentos que podem gerar fraqueza são superados pela força das convicções que nós temos em servir a Deus. Então o apóstolo diz, tudo contribui para o bem daqueles que são chamados. Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Todos os que encontraram Cristo se propuseram a andar no seu caminho, com inteireza de coração e propósito. Não são pegos de surpresa, porque estamos avisados pela palavra, estamos informados pela palavra, estamos revelados pelo Espírito Santo, pois a nossa vida nesta terra é uma vida de dia a dia. Não há atacado, só há varejo, só vivemos um dia depois do outro. E cada dia que vivemos é um presente, porque nós não conjugamos verbo. Na nossa existência, não há como conjugar verbo. Todas as vezes nós usamos essa máxima. Se está no futuro, nós dizemos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Por quê? Amanhece o dia, mas a tarde será, se Deus quiser. Vai o dia, chega a noite, mas o outro dia será, se Deus quiser. A única pessoa que pode conjugar verbos é Ele. Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente e é o Deus do futuro. E como disse Davi, de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
E se nós temos esta convicção, então podemos dizer, como disse Paulo, fazer nossas ou tomar essa palavra dele como uma dádiva de exortação e de edificação para podermos enfrentar todos os embates da vida. Então, quando ele diz, tudo contribui, nós sabemos, ele observa inclusive que ele tem essa propriedade, já é propriedade dele, já está com ele. Ele diz, e sabemos. Quantos aqui sabem que a vida com Cristo é renúncia constante? Constante renúncia. Quem quer andar com Deus precisa pagar um preço muito alto, porque nós não estamos naquele status de glória onde não há angústia, luta, amargura, dor, mas estamos aqui, nessa vida de constante renúncia, vigilância e muitas das vezes os ventos contrários que tentam nos destruir. E às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas, em determinada altura do caminho, à medida que vamos andando, que nós não gostaríamos, que nós, às vezes, até mesmo ficamos um pouco com interrogação. E, meu Deus, mas por que isto? Por quê? Não estou entendendo, não estou entendendo. Por que eu estou passando por isto? Por que eu estou enfrentando isto? Foi de repente, não estava no programa. Não está mesmo no programa. Mas a Bíblia diz que quem está em Deus tira de letra, vence, supera. Porque quem está em Deus não negocia a sua comunhão com Ele sob qualquer proposta. Não há nada que possa ser mais importante do que o texto que diz aqui. Todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que o Senhor vem para buscar um povo seu. É possessiva a expressão. Ele vem para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Um povo especial, zeloso e de boas obras. Mas nesse contexto, às vezes nós convivemos e estamos juntos e podemos ver alguma coisa que nos entristeça com relação a alguém desse exército, alguma coisa que, às vezes, alguém desse exército nos faça entristecer. E o infinito dessa frase de Paulo, o infinito, todas as coisas, ele põe uma reticência, infinito, todas as coisas, ele não enumera que tipo de coisa, ele diz todas as coisas, ele é muito realista aqui, todas as coisas contribuem juntamente para o bem, até coisas ruins, processos, momentos que estamos passando em processos da nossa vida que não temos como explicar, que não temos como interpretar, que não temos como entender. E a gente diz, Senhor, como é que é isto? Não estou entendendo. Se você vai entender, é só você continuar confiando, é só você continuar temendo o meu nome. No capítulo 13 do livro do Gênesis, a palavra de Deus, dos versos 7 ao verso 12, nós temos ali um episódio que aconteceu com alguns daqueles que... Obrigado, irmão. Está ali na tela. Do verso 7 ao verso 12. Eu não vou pregar aqui hoje, não. Eu vou fazer essas considerações. Eu não vou pular aqui.
Eu vou falar devagar aqui. Então, ali está o texto, meus irmãos, até o verso 12, a partir do verso 7. Diz o texto: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, vamos começar a trabalhar aqui este versículo. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Irei para a esquerda, né? E até o verso 17, e nos diz: levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor. Era lindo de ver. O visual era maravilhoso, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para lá, Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Pontuo aqui com vocês para que entendam que Deus se moveu. Que Deus não deixou as coisas acontecerem de forma aleatória. Deus se move. Deus se apresenta a Abraão e diz: levanta-te agora, os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para e farei a tua semente com o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar com o pó da terra, contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, faça demarcações, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, põe os marcos, porque a ti a darei. Deus pode fazer isto? Deus é dono de tudo? Tudo pertence a Deus? E sabe o que aconteceu com Abraão? O Senhor reverdeceu a terra, o Senhor adubou a terra, o Senhor fez aquela terra fértil, deu toda aquela terra, a extensão daquela terra toda para Abraão, porque juntos eles já estavam tendo dificuldades com seus rebanhos e estava havendo disputa de terra, de pasto entre os que pastoreavam os rebanhos de Ló e os que pastoreavam o rebanho de Abraão. E Abraão se incomodou. Abraão se incomodou. Ló estava tranquilo. E Abraão chama a Ló e diz: não é possível que nós ficamos assim, nós somos família.
Você é meu sobrinho, nós não somos desse perfil, nosso caráter não é esse. A nossa conduta não deve ser essa. Não podemos deixar os pastores dos rebanhos por aí pelas beiras dos pastos, longe, se digladiando, disputando capim, disputando pasto. O que você quer, Ló? Deus não tinha compromisso com Ló. Deus tinha compromisso com Abraão. A chamada não era de Ló. Ló pegou carona. Era parente, era sobrinho, era família. Então vamos juntos, né? Mas a chamada era para Abraão. Abraão poderia talvez questionar e dizer: Deus, o que está acontecendo, Senhor? Ô pai, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Eu não posso dar a Ló a opção. Ele que tem que tomar uma atitude, uma decisão, porque a chamada é minha. A promessa é para mim. Eu sou o detentor da promessa. A revelação é para mim. Ele que se vire, eu vou dizer para ele que faça o que ele quiser, eu estou por aqui. Não quer dizer que o fato de sermos crentes em Cristo e ter uma vida redondinha na presença de Deus, de buscar a perfeição e buscar andarmos na comunhão do Senhor, signifique que a gente não passe por angústias, por amargura, por injustiças, por pessoas que estão debaixo da nossa bênção, mas se arrogam de que eles são os detentores, de que eles são os privilegiados. Mas quem tem a sua vida incondicionalmente entregue nas mãos de Deus, não tem que temer nada, não tem que entrar em queda de braço com ninguém, não precisa sair da beleza, da fidelidade, da convicção do seu altar. Também não tem sentido se escandalizar com Deus, jogar a cruz, tomar outro rumo e desistir. Porque Paulo diz aqui, todas as coisas, todas as coisas contribuem para o bem, ponto. De quem? Quem ama a Deus. Tudo contribui. Até os momentos de encruzilhadas nas nossas vidas, que ficam alguma interrogação, e que às vezes a gente até recebe algum julgamento gratuito, alguma afronta, alguma pedrada. Tudo contribui para o bem de quem incondicionalmente põe Deus em primeiro lugar e deixa Deus tomar a direção da sua vida. E então nós vemos o que aconteceu. A palavra de Deus nos diz que o final foi aquele. Abraão, o Senhor disse: eu tenho um concerto com você, a tua semente será eterna na terra, e eu estou te entregando tudo nas tuas mãos. Ló estava debaixo da bênção. Não significa que às vezes estejamos no geral, não é? Nós mesmos como seres humanos e como obreiros, o ministério, crente, a igreja, as famílias, de repente você de graça entra numa situação até porque você deu a mão, até porque você estendeu a mão. E alguém pegou a sua mão num primeiro momento, muito feliz, muito obrigado, mas quando começou a se sentir que era alguma coisinha, que tinha alguma coisa, já mostrou caráter dúbio. Isto uma coisa até, inclusive, bastante incrível, porque eles eram parentes. Ló era sobrinho de Abraão.
Mas a Bíblia diz-nos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem ama a Deus. E Abraão disse, você escolhe a esquerda, eu vou para a direita, você escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Ele olha para Sodoma e vê as campinas verdejantes de Sodoma lá muito longe, e já cresce os olhos, e já diz, não, eu estou indo, eu vou. Eu vou com a minha equipe, eu vou com a família, e o senhor fica por aí, e eu... Havia briga entre os pastores, assim, disputa de pastos ali, enquanto estavam juntos, porque as ovelhas eram muitas, e os de Ló lhe orientavam para ir primeiro, chegar primeiro nos lugares onde tinha capim, pasto para suas ovelhas. Quando os de Abraão vinham, já estavam as de Ló, e começou a ter aquela contenda, aquela coisa. Se Abraão fosse uma pessoa fraca, se Abraão fosse uma pessoa rasa, na sua vida com Deus, ele ia questionar e dizer, Deus, como é que fica isso? Ô Senhor, não estou gostando disso. O Senhor me fez promessa, agora está aqui meu sobrinho, agora estou com esse problema. Mas aquele que é espiritual, que tem altar, que tem convicção de que sua vida está em Deus, e Deus está na sua vida, não mede força. Não fica nesse nível, mas mantém a sua relação com Deus. Por isso Paulo diz, todas as coisas na vida de um salvo, incondicionalmente salvo, contribui para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós somos chamados pelo decreto de Deus. E esse decreto foi cravado, não é? O ponto máximo desse decreto foi o grande grito da cruz. Quando o Senhor entregou a sua vida e os seus discípulos começaram a fazer a obra. Então nós somos pertencentes a este reino. Se perceber ou se pensar no que aconteceu, a Bíblia simplesmente diz, continua dizendo, Abraão e sua semente se perpetua. Você vai ver que o Gênesis aqui vai contando de Abraão, contando de Abraão, contando de Abraão. Já se passaram aí 4.000 anos, aproximadamente, quase isso, que esse homem chamado Abraão está em xeque aqui nessa palavra, mas em todas as manifestações do Senhor para os seus servos, tanto no tempo profético, no tempo da lei, como no nosso tempo, existe essa máxima. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão prosperou, cresceu, tudo aconteceu maravilhosamente. E Ló? Para onde foi? O que aconteceu com Ló? Ele fez uma escolha carnal, ele fez uma escolha de expertise, ele fez uma escolha de quem é um crente carnudo, um crente que não tem renúncia, um crente que não alivia as suas mazelas, os seus sofrimentos, na convicção de uma chamada e de uma condição de ser crente sob qualquer situação, seja na doença, seja na angústia, seja na abundância, seja na necessidade. Ele diz, Cristo para mim, Cristo para mim, Cristo para mim. Se é chorando é Cristo, se é sorrindo é Cristo, se é ganhando é Cristo, se é perdendo é Cristo. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Ló devastou-se, perdeu o seu altar, perdeu a sua condição espiritual, perdeu a sua crença, não conseguiu fazer uma mínima congregação em Sodoma. Foi uma coisa assim que, diz a Bíblia, que quando estava com Abraão, era
o caso de dividirem-se era porque era muito o gado, muito o rebanho de Ló com o de Abraão. E estava dando problema. Quer dizer, ele estava bem de vida. Na sombra de Abraão, Ló bebe água fresca. Mas ele só vai beber água fresca enquanto estiver na sombra de Abraão. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem ama a Deus. E Abraão foi esse tipo de pessoa. Se escolhe o que você quer. Então, quem anda com Deus, quem está na presença do Senhor, quem vive na presença de Deus, mesmo em momentos que pareça que não se está dando para entender o que está acontecendo. Quantas vezes ouvimos alguém dizer, ai meu Deus, não sei, eu tenho andado na presença do Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho buscado, por que está acontecendo isso comigo e tal? Vai glorificando, vai louvando, vai adorando. Não se preocupe, não meça com a mesma medida de Ló, não tome as medidas. Ló foi para um lugar de pecados, de pessoas violentas. Tamanha era a violência de Sodoma e Gomorra, que no final, que chegou às narinas de Deus, o mau cheiro do pecado de Sodoma. Deus consulta Abraão, porque Deus respeita a sua integridade. Deus respeita a sua crença. Deus respeita aqueles que são fiéis. Deus, os seus olhos estão estendidos. Se lembra o que aconteceu quando Deus está recebendo o culto de Jó? Ele se põe de pé para receber o culto, possivelmente se move do trono, talvez desce um pouco, porque o diabo o viu, muito feliz e alegre, recebendo o culto de Jó. E o Senhor, de forma muito jubilante, muito triunfante, de onde vem Satanás? Ela vem de rodear a terra, de passear por ela e tal. Vistes lá, porque Deus vê. Não precisa ficar preocupado que o advogado perito na área que você está precisando é o doutor fulano de tal. Que o médico que realmente quase faz milagre numa cirurgia é o doutor fulano de tal. Não. É ele. Ele é o perito, ele é onisciente, ele é presente, mesmo à distância fisicamente, mas ele é presente em espírito. Então, Jesus disse, né, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E Satanás ficou muito invejoso, ficou muito furioso. Ele disse, você viu meu servo Jó? Viu como ele é temente? Viu como ele é fiel? E Satanás disse, mas também rico, cheio de saúde, família bonita, muitos filhos, esposa. Só tem que gostar do Senhor mesmo, porque isso dá tudo para ele. Ele é um mimado. Mas Deus, antes de olhar para a nossa fisionomia e estrutura, Ele olha para o nosso espírito. Ele olha para o que está dentro. O que está fora não interessa para Deus. Não, as aparências enganam. Mas Ele olha dentro. E o Senhor olhou para Jó, mediu a estrutura de Jó, sabia do amor de Jó, que era incondicional e inegociável, e permitiu que o diabo tocasse em Jó. E vocês sabem o que aconteceu? Foi para a cinza, perdeu os filhos, genros, morreram, pegou fogo no pasto, acabou com o gado, e acabou com tudo. Aí o diabo insiste de novo. Quando Deus diz, você não viu como ele é fiel? Não te falei que ele é fiel? Ele disse, mas pele por pele, o homem dá tudo pela pele. Né? Ele está com saúde, não está doendo. Porque o diabo é diabo, viu, irmãos? É diabo mesmo. O diabo é o cão, é o Satanás.
O diabo é a serpente, serpente venenosa. O diabo é diabo. Não sei nem o que falar, é diabo. Mas também, pele por pele, ele vai me dar tudo que tem pela sua pele. Ele está saudável, ele não está sentindo nada, ele perdeu as coisas materiais, mas nele mesmo não está acontecendo nada. Deus mede o coração de Jó. Aleluia. A coisa que mais engrandece o coração de Deus é um crente fiel. Um crente fiel vale mais do que o mundo inteiro aos olhos do Senhor nosso Deus. E o Senhor olhou e disse: me honra, Jó, me honra, você vai aguentar. Satanás toca, mas toca nele só para feridas, não tire a vida, porque a vida dele é minha. A vida de todo homem, mulher, íntegros que pertence a Deus, o diabo não pode tirar. Só Deus tem o domínio da vida de um justo. E o diabo não pode tocar. Mas ele deu uma lepra, uma peste, ele deu uma coceira, ele deu inflamações, e Jó ficou nas cinzas para buscar um pouco de alívio, e gemendo, e gemendo, e gemendo. E quando seus amigos vêm, olha para ele naquele estado, diz: você pecou. Não é possível. Deus esqueceu de você. Você não tem a mínima condição. Jó, o que está acontecendo com você? Os 3 amigos. Que visita. Tem umas visitas, irmãos. Tem umas visitas que é um nó na garganta. Ai, Jesus. Mas tem um Deus que está 24 horas por dia antenado com quem é fiel e sabe que todas as coisas contribuem para o bem. E o Senhor viu tudo aquilo, os seus amigos zombando: o que está acontecendo? Jó, que coisa horrível, Jó, você deveria pedir a morte, Jó, amaldiçoa a Deus, Jó, sabe aquelas visitas. E Jó: é o Senhor quem me deu, é o Senhor quem levou, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento o Senhor não aguentou. Chegou o momento final. O diabo perdeu todos os tiros. Aqueles amigos inconvenientes foram embora. E naquele momento, a Bíblia diz-nos que o Senhor desceu com fogo da sua glória. Não dá para explicar esse negócio aqui, não. Isso é sobrenatural. Não dá para explicar. Se alguém tentar explicar, vocês vai dando glória a Deus aí, pensa só mesmo no infinito. Mas o Senhor chegou, não sei como é que foi, que ele fez uma plástica em Jó e turbinou ele, encheu ele, e os ossos, o esqueleto, e ficou com a pele como a pele de uma criança, e o alívio chegou. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que Jó já era rico antes, mas Deus dobrou a riqueza de Jó. Era o maior homem do Oriente. Passou todos aqueles percalços, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? De quem? Ama a Deus. Ame a Deus. Não negocie o seu amor com Deus. Não ponha o seu amor a Deus sob qualquer condição. Ele gritava na sua
no seu desespero, na sua oração. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo nunca conseguiu uma brecha para que pudesse perceber murmuração. Equilíbrio, postura, crença. E eu faço menção de um outro moço, mas não vou comentar. Mas é um moço que o livro do Gênesis tem ele é o detentor dos capítulos 37 ao capítulo 48 do livro de Gênesis. O maior personagem inserido no livro de Gênesis chama-se José, filho de Jacó. José é o penúltimo filho. José, que de uma forma tão importante, ele empolgava o pai ao ponto de o pai fazer uma túnica para ele de várias cores, que foi muito bonita. Os seus outros irmãos se invejaram dele e começaram a persegui-lo, porque José tinha sonhos, José tinha revelações, José tinha uma vida de intimidade com Deus. José tinha uma convicção absoluta de que o Deus de Abraão era o Deus que fez os céus e a terra. José fazia a diferença entre seus irmãos. Por que será que do mesmo DNA, do mesmo pai, aqueles 12 filhos, e no meio dos 12 tem um que destaca. Tem um que destaca. Tem um que chama os holofotes. Tem um que os outros ficam olhando. Porque tudo que José fazia era bem feito. Era o imediato do pai. Cuidava do pai. Cuidava das coisas. Era íntegro. E os seus irmãos, diz a Bíblia, que saíam para cuidar, levar as ovelhas para os lugares longe, buscando pasto e tal. E o pai, né, naquele tempo, 100 metros você já estava distante dos outros. Né? Hoje está tudo antenado, mas naquele tempo. Passava dias, o pai dizia, meu filho, vai ver onde estão os teus irmãos. Vê se está tudo bem, vê como é que estão as coisas. E José ia, via os seus irmãos, e percebia que eles não tinham uma conduta condizente, que não estavam sendo coerentes, e às vezes chamava atenção, fulano, não pode, Judá, o Issacar, o Zebulon, não pode. E ele trazia as notícias, pai, os meus irmãos estão lá, mas eles estão, não está tudo bem. Talvez quando eles chegavam, o pai dizia, o que está acontecendo? Por que é que vocês... Então José era o porta-voz, mas ele não entregava ninguém, ele era íntegro, ele era crente, ele tinha Deus, o print do Espírito Santo estava na sua vida. Ele era diferente, tinha sonhos. Um dia ele conta um sonho na inocência, né? E conta aquele sonho, né? Que todos se curvavam a ele e tal, e os irmãos ouviram aquilo, a raiva aumentou mais ainda. E José sofria na mão dos irmãos. E chegou aquele dia que lá na pista que fazia o continente, ele foi atrás dos irmãos até que chegou naquele lugar. E os irmãos disseram, lá vem o sonhador mor, lá vem o pretensioso, lá vem ele. Aí os irmãos disseram, vamos matá-lo.
Vamos matá-lo, vamos molhar, matar um cordeiro, molhar a sua túnica, e chegar em casa e dizer, pai, vemos a túnica aqui, está tudo cheio de sangue, né? José, um bicho pegou ele e tal. Era fácil de resolver isso. Mas Deus dá um toquinho no coração de Rubem, o mais velho, e disse, não vamos fazer isso, não vamos matar ele, não. Está vindo uma carruagem de mercadores aí, que compra escravos dos ismaelitas, vamos vender para eles. E tiraram ele do buraco onde eles iam deixar e venderam por 20 peças de prata. Os mercadores levaram José. Mas o que eu acho interessante é que José não perdeu a galhardia, a postura. José não perdeu a grandeza de espírito. José não ficou com ódio de vingança, de matar. Porque de uma fonte que sai água boa, não tem jeito de sair uma água salobra. De uma fonte que tem água doce, nunca vai sair água amarga. E José foi vendido para os mercadores, e os seus irmãos foram inventar a mentira, levar a túnica, molharam com sangue. Pai, no caminho nós encontramos a túnica dele, toda cheia de sangue. Olha, um bicho morreu, um bicho matou ele. Não respeitaram, não veneraram, não reverenciaram ao seu pai. O luto para o seu pai era verdade, era real. Não tinha como ter provas diferentes, e ele chorou. O luto, chorou a morte do seu filho. Ficou muitos anos. José foi levado para o Egito, leiloado. E o chefe de todos os negócios de Faraó o arrematou, comprou e levou ele como escravo para cuidar da sua casa. José não murmurou, José não blasfemou, sofreu, chorou, gemeu. Nós somos seres humanos. Por que não chorar? Chorar desafoga. Por que não dar um grito? O próprio Jesus deu um grande brado, né? Deus meu! Tem aquela hora de pressão. Mas pecar? Não. Odiar? Não. Ele disse, Senhor, tu sabes, Deus, estou nas tuas mãos. E aquele cidadão arrematou, levou para sua casa. Ele começou a fazer servicinhos pequenos, mas a sua presença de espírito, a sua inteligência, a sua criatividade, mandava fazer uma coisa, ele fazia e criava outra melhor ainda, e o homem disse, esse moço, eu posso confiar e delegar a ele o governo de todos os meus negócios aqui em casa. E José ficou como o chefe da casa de Potifar. Mas, como eu disse para os irmãos, o diabo é diabo mesmo. E ele não desiste. Ele tem inveja de adoradores. Ele queria estar no seu lugar. Ele queria ser eu, você, Pastor Joel. Ele queria ser nós. Porque ele está destituído e perdeu a sua glória, está vagando por aí, é diabo. E ele, no seu ódio terrível, invejando a José, querendo destruir propósitos de Deus, monta aquele sentimento maligno na primeira dama daquela governança. E quando ele está cuidando de todos os negócios, até mesmo nas partes mais íntimas da casa, está no quarto, talvez arrumando um armário, não sei o quê, e a mulher vem e o agride. E ele diz, não, eu sou servo do Deus de Abraão, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu não posso pecar, a senhora é a esposa do meu Senhor, não posso. E saiu correndo, mas a
o manto dele. Foi uma guerra porque ela conseguiu arrancar o manto dele. Mas ele fugiu. E como ela não tinha outro argumento, e por vingança entregou ao seu marido e disse: ó, o homem que você confiou aqui na intimidade da casa, tá vendo? Ele veio me agredir, aqui o manto dele na minha mão. E o que aconteceu? José foi para a cadeia. E a Bíblia diz que lá na cadeia, ele estava na fila da decapitação, do apedrejamento, não sei o quê. Mas quando ele chegou no presídio, chegou a paz. Não ficou deprimido? Não precisou tomar ansiolítico? Não entrou em depressão? Não desviou? Não apelou a Deus, dizendo: oh, Deus, não dá, né, Senhor? Assim não dá. Agora eu estou na cadeia. Não. Chegou na cadeia, foi apresentado ao chefe do cárcere, o senhor pôs ele lá, na geral lá do povão, e José começa. E o chefe do presídio disse, depois que esse rapaz chegou aí no meio dessa escória, uma escória, a coisa mudou. Acabou as mortes entre eles, acabou a violência. Esse moço tem alguma coisa. Ele não entrou em depressão. Ele não perdeu a fé. Ele não perdeu o humor. Ele sabia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Ele dizia: eu tenho um Deus, que hora que ele vai bradar eu não sei, mas eu tenho um Deus. Que hora que ele vai me dar livramento eu não sei, mas eu tenho um Deus. E ele era o Deus, o Todo-Poderoso, psicotrópico, calmante. Tudo que ele precisava viver na sua vida chovia sobre ele, porque ele vivia em oração, glorificando a Deus, adorando a Deus, pondo em ordem o cárcere, botou ordem na casa, preparou a hortaliça, deixou tudo certo, estava tudo bonito, tinha o domínio de todos os presos que estavam ali. O carcereiro-chefe ficou impactado com aquilo e olhou, tudo bonito, e esse moço, e daqui a pouco, que caminhos Deus usa para defender uma pessoa íntegra. Vem o padeiro, conta um sonho para ele e tal, ele diz: olha, eu lamento dizer para você, mas dentro de 3 dias você vai ser chamado para a morte. Você não vai escapar. E aconteceu. Depois vem o copeiro. José, você teve isso, o sonho do nosso amigo, eu tive também um sonho e tal, e tal. Ele disse: você será reconduzido, porque o teu processo vai ser julgado e observado a sua inocência, e dentro de 3 dias você vai voltar ao palácio com toda a evidência que você tinha. E vai servir o rei bebendo na taça dele de novo, para ele esperar um pouquinho, ver se você não morre, para ele beber, porque assim era o copeiro. Você vai estar frente a frente com sua majestade, o imperador do Egito. Você vai servir ele de novo. Eu te peço, me ajude. Fale com o rei que eu sou inocente. Eu estou aqui de maneira injusta, eu não devo nada, mas diga ao rei, eu fui caluniado, foi uma coisa forjada, minha consciência é tranquila, mas como diz o texto, que tudo contribui para o bem de quem ama a Deus,
O segredo é amar a Deus. Então o que acontece? Ele não dorme, ele não cochila, ele não descuida, ele não esquece. Porém, ele tem o tempo dele. Ele sabe como fazer. Muitas das vezes ele passa-nos numa prensa tão grande exatamente porque lá na frente ele vai explicar por que você passou nessa prensa. E quando o copeiro vai e o rei tem aquele sonho dos 7 anos de abundância, 7 anos, né? Vacas magras, vacas gordas, e o copeiro está servindo o rei está perturbado, o copeiro se lembra, porque nosso Deus não dorme, nosso Deus não cochila, nosso Deus trabalha no tempo dele, no tempo dele. E diz a palavra de Deus que o copeiro, naquele momento, o Espírito de Deus fez ele lembrar, majestade, tem um homem na cadeia. Aonde? Quem vai chegar à frente de sua majestade estando na cadeia? Ele é um moço, é um hebreu. Ele tem um dom, ele interpretou o sonho do padeiro, o senhor se lembra? Ele interpretou. E o senhor mandou executá-lo. Ele interpretou o meu, que eu era inocente, que eu voltaria à sua presença. Ele tem o espírito do Deus dos deuses. Ele é poderoso na revelação. Majestade, ninguém conseguiu interpretar o seu sonho. Aquele moço vai conseguir. Quem poderia ter uma audiência com o imperador? Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. A Bíblia diz que José tinha um equilíbrio psicológico, emocional, um domínio, que quando ele chegou na cadeia, claro, arrasado, vendido pelos irmãos, quase mataram ele, ficou lá, agora recebe essa calúnia, aquela agressão, mas ele chega na cadeia com postura, não arria, não abaixa. Ele diz, Deus tem algum plano. Ele vai andando, Deus tem algum plano. Não sei que jeito, estou esmagado, estou sendo amassado, mas Deus tem um plano comigo. Que eu sou dele, ele é meu. Ele é meu, eu sou dele, eu conheço, eu sei, eu tive visões, eu sonho, ele me mostra, ele tem alguma coisa. E ele não deixou se deprimir. Porque se Deus é por nós, e depressa o rei mandou. E o moço falou de uma tal maneira no palácio, o copeiro, pastor Joel, que o rei mandou levar vestes reais, coroa, e disse, peguem o meu carro para buscar esse moço lá na cadeia, traga ele no carro que eu desfilo por toda o Cairo, por toda a cidade. Porque quando Deus diz assim, ei, agora eu estou me levantando do trono, porque tem meu filho aí, eu estou chegando, e eu vou dar livramento. Às vezes por coisas tão pequenininhas a gente começa a murmurar, um mimimi, por coisas pequenas começa a chorar, começa a reclamar, por coisinhas pequenas faz uma confusão no meio de outros. Mas quem tem vida de altar e tem o print de Deus na vida, diz como este homem que foi executado, degolado numa praça de Roma, e diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus, que são chamados por seu decreto. E tudo aconteceu, como vocês sabem, e quando José chega, o rei olha para ele, estende o cetro, ele chega e diz, o senhor teve sonhos, e o seu sonho foi esse, as vacas magras, as vacas gordas, as vacas magras, tal.
O rei, é isso mesmo. E eu já vou dar ao senhor o que precisa ser feito. Fomente a agricultura. Incentive que plantem muito. O Egito plante muito trigo, muito cereal, e encha todos os silos, todos os armazéns, porque o mundo virá buscar comida no Egito. Porque haverá 7 anos de seca, não haverá produção no mundo. Porém, o Egito terá comida. O rei disse, estendeu o cetro e disse, é tudo verdade. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E tudo contribui para o bem de quem ama Deus. O que aconteceu? Ele ficou sendo o segundo homem do Egito. O segundo poderoso homem. O rei disse, eu sou maior do que você, só aqui no trono. Não foi isso que o rei do Egito disse? Eu sou maior do que você, estando no trono. Eu estando fora do trono, você é quem manda. Você é quem manda. Oh, quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Mas ele é fiel. Passou todo o tempo, veio a peste, veio a fome, veio a miséria. Daqui a pouco chegam os irmãos dele e vem buscar comida. Parece que então ele começou a brincar, né, com os irmãos e tal, segurou Judá, e aquela coisa toda que vocês sabem. Na segunda vez ele não aguentou, chamou eles todos lá, eles não conheceram ele, mas ele conheceu eles, porque quem tem Deus não perde a fisionomia, mas quem não tem Deus perde a fisionomia de quem tem a unção, a presença de Deus. E ele disse, eu sou José, o irmão de vocês. Vocês não estão sabendo que sou eu sou José, que vocês queriam matar lá no deserto. Que vocês me venderam para aqueles ismaelitas. Eu estou aqui e eu sou o governador do Egito. Levem comida. Judá não veio, ele disse, me traga Judá depressa, porque era irmão de pai e mãe. E na segunda vez eles vieram, e disse, agora vocês vão trazer o pai. Como é que aqueles meninos fizeram, que carapuça que eles puseram na cara para chegar lá e dizer para o pai, pai, nós fizemos uma armada, pai. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem ama a Deus. E o pai não podia acreditar em tudo aquilo. E quando chega lá, ele dá o melhor da terra, porque crente não vinga. Crente deixa o provimento da sua vida em Deus. Crente não vinga. Então ele chega, coloca eles no melhor da terra, cuida da sua família, dos seus pais. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Perca tudo, mas não perca Deus. Perca tudo, se for o caso, mas não perca Jesus. Perca tudo, mas não troque a sua comunhão com Deus por nada deste mundo, porque tudo na vida de quem anda na presença dele, no seu altar, contribui para o bem de quem o ama. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Há alguma causa que está te causando incômodo? Há alguma coisa que está te causando dissabor? Existe alguma coisa que você sente às vezes até uma raivinha? Relaxa, dá glória a Jesus. Dá glória a Deus. Todas as vezes que vinham com notícias para Jó, ele dizia, o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado.